preso por nacionalistas ucranianos, humilhado e carregado à força para ser julgado. Por que Rafael Luzvarg desperta o ódio de tantos ucranianos? Todos sabiam que o Rafael corria risco estando em liberdade, principalmente na História de Rafael. Aos 18 anos, ele entrou para a Legião Estrangeira Francesa, uma organização militar de elite que reúne combatentes de diversos países. Passou pela Polícia Militar de São Paulo e fez o curso de oficiais da PM do Pará. Em 2010, foi estudar medicina na Rússia. 4 anos depois, durante as manifestações contra a Copa do Mundo no Brasil, foi preso 2 vezes e depois liberado. Em seguida, Rafael decidiu lutar no leste da Ucrânia em tropas separatistas contra o governo do país. Rafael registrava os treinamentos em vídeos na internet. Virou um rosto conhecido e odiado pelos nacionalistas ucranianos. A assinatura de um cessar-fogo pôs fim à guerra e Rafael voltou ao Brasil. Ele diz ter recebido uma proposta de trabalho no Chipre em 2016 para trabalhar como segurança no navio. Mas a viagem, que foi paga pelo empregador, faria escala na Ucrânia. Coincidência ou uma armadilha? Ao desembarcar na Ucrânia, ele foi detido pelo Serviço de Segurança. Acusação: terrorismo. No tribunal, Rafael explicou por que tinha lutado no país. Eu recebi um convite de alguns conhecidos para ajudar o povo daquela região, o povo ucraniano. Eu comecei a ver que tinha um grande erro para cumprir minha sentença aqui no tribunal. Rafael foi condenado a 13 anos. Ficou nesse presídio e alega ter sido torturado. Cumpriu pouco mais de 1 ano de prisão. Nessas ruas tranquilas de Kiev, capital da Ucrânia, fica o mosteiro onde Rafael se abrigou nos últimos meses. Segundo Itamaraty, Rafael saiu da prisão porque o tribunal que o condenou em Kiev não poderia julgar casos ocorridos no leste do país. Mas isso não significa que ele havia sido inocentado. O processo inicial foi anulado por uma questão meramente processual. O advogado dele se concentrou apenas nisso. O pedido não entrou no mérito. Mas o advogado de Rafael na Ucrânia sustenta que o brasileiro foi libertado num acordo entre o governo e representantes dos grupos separatistas em troca de outros prisioneiros. Ele não tinha mais nenhuma obrigação de permanecer na Ucrânia, mas não pôde voltar para casa porque tanto a Embaixada do Brasil como o governo da Ucrânia negaram a ele um passaporte ou qualquer outro documento para deixar a Ucrânia. Se nos dissessem, ele pode deixar o país, teríamos com muita alegria emitido esse documento de viagem. Mas o que aconteceu foi que recebemos a resposta que ele não poderia deixar o país. Rafael teria se convertido ao catolicismo ortodoxo russo e por isso estava morando no mosteiro. Ele foi descoberto por jornalistas ucranianos. No dia seguinte, pediu ajuda à Embaixada do Brasil. O Itamaraty diz que encontrou uma pousada para hospedá-lo. Mas no caminho até lá, Rafael foi surpreendido por nacionalistas ucranianos. От кого ты Киев будешь освобождать? Говори по-русски, ты умеешь. От кого ты Киев будешь освобождать? Якого півця? Убивця Рафаель Лузварг, який в інтерв'ю сам визнавав, що вбивав солдатів українських. Чому він вільно гуляє по нашій землі? O brasileiro foi levado à força para o serviço secreto ucraniano. Na última terça-feira, um tribunal decretou a prisão dele por 60 dias até novo julgamento. Segundo o Itamaraty, Rafael está preso em Dnipro, cidade no leste da Ucrânia. A defesa de Rafael diz que não teve contato com ele desde então. Eu disse à embaixada que é muito perigosa a permanência do Rafael na Ucrânia e que ele precisa retornar para casa o mais rapidamente possível. Numa entrevista na época do primeiro julgamento, ele disse em russo que desejava regressar ao Brasil. Я хочу быть живой, чтобы увидеть мои семьи еще раз и моих друзей.